Olá, eu sou o Maurílio Mendes, ortopedista, focado em cirurgia de correção de deformidades ósseas e cirurgia de pé e tornozelo. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o pé metatarso adúcto ou pé metatarso varo, essa deformidade congênita que acomete algumas crianças. O pé metatarso varo ou pé adúcto é uma doença congênita caracterizada por uma deformidade no pé das crianças. E ela se caracteriza por um desvio interno da parte da frente do pé, que a gente chama de antepé, enquanto que o retropé, que é a parte de trás do pé, está num posicionamento normal. E muitas vezes esses pacientes chegam para nós com uma queixa de uma marcha com rotação interna do pé. É aquele paciente que anda com os pezinhos virados para dentro. Quando a gente examina esse paciente olhando pela planta, olhando pela sola, a gente consegue ver que o pé tem um formato em C. Muita gente diz que tem um pezinho em formato de feijão, como a gente vai conseguir ver nessa imagem aqui. A causa do pé metatarso varo ou pé adúcto está relacionado ao desenvolvimento do feto lá no útero materno. Muitas vezes, esse espaço onde o feto fica dentro do útero é um espaço restrito, mais restrito do que deveria. E aí, com isso, algumas estruturas ficam comprimidas lá dentro, entre elas o pé. O pé pode ficar comprimido numa posição que favorece esse desvio interno do antepé, da parte da frente do pé. E aí o paciente acaba nascendo com esse pé desviado. Uma das teorias que explica essa causa é o fato dessa doença estar associado com outras doenças ortopédicas também causadas por uma compressão intrauterina, como torcicolo congênito, displasia do desenvolvimento do quadril. E por conta disso, muitas vezes, quando a gente identifica um paciente com pé metatarso varo, que é fácil visualizar quando o paciente nasce e a gente avalia o pé, a gente começa a pesquisar outras alterações, como a displasia do desenvolvimento do quadril, fazendo uma pesquisa não só com o exame físico, mas também com uma ultrassonografia naquela região. A gravidade dessa doença está muito relacionada com o grau de flexibilidade desse pé. Então a gente caracteriza que o pé é leve, moderado ou grave de acordo com o grau de correção que a gente faz manipulando esse pé. Os pés considerados leves, quando eu examino, a gente empurra o antepé para a posição e ele vai com facilidade, o pé se corrige completamente. Uma manipulação passiva, né, feita pelo médico que está examinando. O pé considerado moderado, ele tem essa correção, mas não é uma correção completa, ele se corrige parcialmente, ele é um pouco mais rígido, ele é menos flexível do que o pé leve. Enquanto que o pé grave, o pé considerado de maior gravidade, ele é rígido, ele está naquela posição que a gente vê e quando a gente tenta corrigir manipulando, ele não vai, ele tem contraturas ali de tendões e contraturas articulares que não permitem a correção passiva durante o exame físico. O diagnóstico dessa doença é o que a gente chama de diagnóstico clínico. Eu não preciso de nenhum exame de imagem, nenhum exame complementar para confirmar o que o paciente tem. Quando eu examino, eu já sei exatamente o que ele precisa. Porém, para determinar algumas modalidades de tratamento, eventualmente um exame de raio-x nos auxilia na tomada da estratégia de tratamento. E aí o que a gente vê no raio-x, que a gente vai mostrar nessa imagem aqui, é um desvio para a parte interna do pé dos metatarsos, que são os ossos que ficam nessa região aqui do pé do paciente. Eles vão estar desviados para a parte interna do pé. E aí com isso a gente consegue muitas vezes elaborar o tratamento que a gente precisa, principalmente quando a gente está falando de necessidade de tratamento cirúrgico. O tratamento do pé adúcto ou pé metatarso varo vai depender da gravidade desse caso. Dos pacientes com uma deformidade leve, aquele paciente com pé flexível, a gente não precisa fazer absolutamente nenhum tratamento, porque a literatura mostra que esses pacientes vão apresentar uma correção espontânea ao longo do seu crescimento. Já os pacientes que têm uma deformidade moderada, ou seja, aquele que tem um grau de flexibilidade um pouco pior, ele pode precisar de algumas atividades de manipulação, exercícios de alongamento dessa região, exercícios que promovem a correção passiva. Em algumas ocasiões precisa de manipulações com gesso, a gente vai promovendo correções e mantém o pé com gesso, ou até mesmo com algumas órteses moldadas especificamente para aquele paciente. Já os pacientes com deformidades graves, aquele pé rígido que a gente não consegue corrigir absolutamente nada com a manipulação, esse sim, muitas vezes vai precisar de tratamento cirúrgico, e o tratamento cirúrgico é para a gente alongar o tendão que está mais curto, para a gente corrigir o alinhamento do osso que está deformado para aquela região, fazendo, por exemplo, osteotomias, né, que são aqueles procedimentos que a gente corta o osso, realinha e prende na posição que a gente precisa. E com isso a gente consegue manter o pé num alinhamento considerado normal. Se você gostou do conteúdo que a gente comentou nesse vídeo, curte ele aqui embaixo,
Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos que a gente vai postar e também compartilha com quem você acha que pode gostar desse conteúdo, com quem pode se interessar, e com isso a gente vai espalhando mais informação para mais gente.